Hoje vamos falar sobre a Síndrome de Edwards. Também conhecida como trissomia 18, a Síndrome de Edwards é uma doença genética causada por uma trissomia do cromossomo 18, ou seja, uma condição em que a pessoa carrega 3 cópias do cromossomo 18 em vez de 2. Geralmente, o diagnóstico da Síndrome de Edwards é feito durante a gestação, principalmente por causa dos exames pré-natais. No entanto, em alguns casos pode acontecer de a doença só ser descoberta após o parto. Existem inúmeros exames capazes de diagnosticar a Síndrome de Edwards e muitos estão à disposição dos pais como parte de testes pré-natais. Os testes de imagem indicam o risco ou probabilidade de a criança ter a trissomia 18. Esses exames levam em conta os resultados de todos os que realizaram o mesmo teste e os médicos comparam os resultados específicos com os daquele grupo. Então, eles usam estatísticas para identificar as chances de a síndrome estar presente em seu filho, com base no número de vezes que os outros com os mesmos resultados tiveram crianças com trissomia 18 no passado. Ou seja, o teste não é 100% preciso, por isso, os médicos preferem encarar esse tipo de teste como uma indicação do risco que uma pessoa tem de ser portadora da doença. A síndrome de Edwards está diretamente envolvida na idade da mãe. Mulheres acima de 35 anos que engravidam estão mais sujeitas a ter filho com trissomia 18 do que mulheres mais jovens. Já para o bebê, a doença costuma ocorrer mais em crianças do sexo feminino do que do sexo masculino, embora as taxas de mortalidade logo após ou algum tempo após o nascimento seja maior entre os meninos. Existem inúmeros sinais e sintomas que caracterizam uma criança com síndrome de Edwards. As características apresentadas pelos portadores desta doença são: crânio disforme com um osso occipital proeminente, parte traseira e inferior do crânio, micrognatia, uma desordem no crescimento facial, afetando principalmente a mandíbula, que encontra-se em uma posição muito posterior em relação ao maxilar, orelhas mais baixas que o normal, orelhas de implantação baixa, pés tortos congênitos, deformidades nos dedos das mãos, doença cardíaca congênita, baixo peso ao nascer, fraqueza muscular, pouco apetite, choro fraco, problemas de crescimento, mandíbula menor do que o normal, queixo recuado, rigidez muscular extrema, dedos sobrepostos, unhas mal desenvolvidas, pernas cruzadas, tórax em formato incomum, peito carinado, hérnia inguinal ou umbilical, encurtamento do dedão do pé, rugas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, boca pequena e triangular, estenose pulmonar, estenose aórtica, defeitos no septo ventricular, defeitos no septo auricular, má formação renal, mamilos menores e mais distantes um do outro do que o normal, genitais anômalos, pescoço curto, maior presença de pelos, anomalias cerebrais, má formação dos olhos, anomalias vertebrais e má formação. A trissomia ocorre mais precisamente durante a divisão celular, em um problema conhecido como não disjunção meiótica. Nele, o bebê nasce com uma cópia extra em algum dos seus 23 pares de cromossomos, resultando em um total de 47 cromossomos, em vez dos 46 com os quais um indivíduo saudável nasce. A trissomia 18, apesar de rara, é a segunda mais comum que existe. A primeira é a trissomia 21, conhecida popularmente como síndrome de Down. Existem 3 tipos de síndrome de Edwards. Para cada tipo da doença, há uma série de peculiaridades que prejudicam muito a qualidade de vida dos portadores. Por isso, é muito difícil estabelecer um padrão de sinais e sintomas para cada criança, pegando como base o tipo da doença que ela tem. Os tipos existentes da síndrome de Edwards são trissomia 18 completa. Este é o tipo mais comum da síndrome, que ocorre em cerca de 95% dos casos. Por trissomia completa, nos referimos ao fato de o cromossomo extra estar presente em todas as células do corpo do indivíduo. Trissomia 18 parcial. As trissomias parciais são muito raras. Elas ocorrem quando apenas parte de um cromossomo extra está presente. Esses casos
podem ter raiz hereditária. Muito raramente, um pedaço do cromossomo 18 se apega a outro cromossomo antes ou após a concepção. Trissomia 18 aleatória. Este terceiro tipo da síndrome de Edwards também é extremamente raro. Ele ocorre quando o cromossomo extra está presente em algumas, mas não em todas, as células do corpo, assim como acontece com a forma completa da trissomia 18. Este tipo da doença, conhecida popularmente como mosaico, também não é hereditária e é uma ocorrência aleatória que ocorre durante a divisão celular. O tratamento de crianças com essa síndrome é planejado individualmente. As terapias disponíveis que serão utilizadas dependem da condição individual do paciente. Sabe-se, no entanto, que a criança deverá ser acompanhada de perto por uma equipe médica, formada por diversos especialistas, cada um responsável por uma parte dos sintomas, além, é claro, de psicólogos e psiquiatras que também possam atender os familiares.